gente tá falando desse negócio de egoísmo, né? A Lara começou a falar de negócio de egoísmo racional, egoísmo virtuoso. A Ayn Rand foi questionada sobre isso. Falou assim, por que você defende o egoísmo? Por que você não muda de palavra? Ela fala, cara, eu quero manter essa palavra porque as pessoas têm que aprender que egoísmo é uma coisa boa. É não ter nojinho. Então, esse egoísmo que ela fala, vamos contextualizar ele. Não é um egoísmo em sentido vulgar. Não é você falar assim, eu tenho um plano pra minha vida, se eu tiver que passar por cima de todo mundo pra realizar, eu vou fazer isso. Não, antes pelo contrário. Por isso que ela vai qualificar esse egoísmo como racional ou virtuoso. A ética randiana é a ética de quem toma como mais alto padrão moral da sua existência a sua própria vida, os seus interesses. E tudo que recai nos seus interesses, racionalmente. Aquilo que recai no seu interesse racionalmente, coloca o outro como um fim, nunca como um meio. Deixa eu explicar isso. Eu posso cuidar das outras pessoas, eu posso me dedicar às outras pessoas, eu posso me dedicar às causas sociais, eu posso construir filantrópicas, etc. Claro, desde que eu não seja obrigado a isso. Desde que eu não seja violado na minha individualidade para fazer isso. Desde que eu não seja forçado por uma lei ou por um grupo a fazer isso. Então, não há nada mais racional do que eu dispor das minhas coisas da maneira como eu bem entendo para defender os meus interesses. Então, se eu tenho muito dinheiro e quero colocar tudo na causa animal, é o meu dinheiro que vai para lá. Mas o que acontece com o coletivismo? O coletivismo, ele diz assim, não, mas existem pautas mais importantes do que essas aí que você considera. Então eu vou baixar uma lei para dizer que parte do que você tem que ir para essa causa aqui, que eu aqui em Brasília estou dizendo que é mais importante. Quem é você? Isso é de uma agressão. Isso é de uma violência. É a tal da pauta altruísta. Estou fazendo pelo outro. Nenhum tirano, assassino, né, totalitário, matou por egoísmo. Sempre em nome do altruísmo. Sempre em nome da bondade. De uma causa maior. Vamos que ele decidiu, né? Que ele decidiu que era importante. Percebe? É exatamente isso. É esse o ponto. Então, assim, quando nós nos acostumarmos à ideia de chamarmos para nós as decisões, o nosso empenho, e fazer aquilo que está no nosso horizonte moral, quer dizer, isso sim é moralidade. Isso é ético. Do contrário, você começa a olhar para o outro não como um fim em si, mas como um meio para a realização de... Um político banal em Brasília, ele está olhando para a Lara não como um fim. Ele está olhando para a Lara pensando assim, o que eu posso tirar dela para colocar numa outra causa que eu considero extraordinária? E isso é uma sacanagem com o meio. Comigo, com quem você vê. Ela que acorda de madrugada para trabalhar, que trabalha sábados, domingos, feriados, que constrói e que realiza. Então é um exercício de pilhagem, de roubo. Inclusive, quero deixar uma mensagem aqui, imposto é roubo. Então, de roubo, de agressão, de violência. Para tirar do outro que faz honestamente seu trabalho, em nome de pautas extraordinárias e maravilhosas. Então, aí você pega toda uma população que come isso achando que é bom. Achando que é virtuoso. Esse é o problema. Cara, fizeram outro dia uma pesquisa, os maiores objetivos que os brasileiros têm. Entre os maiores está ter plano de saúde privado. O brasileiro está muito preocupado com isso, porque a saúde pública é uma merda. Aí vai o cara rico, que consegue pagar um plano de saúde, vai tomar uma vacina e coloca #VivaSUS. Posso fazer uma confissão aqui? Você fez a #VivaSUS. Eu fiz e vi os seus stories falando sobre isso. Aí eu fui lá e editei. Ai, dá soquinho, dá soquinho. Olha lá, tá aberta novas evidências. Eu não tinha pensado nisso. Deixa eu lá, assim, discretamente apagar isso daqui. E você vê que são pensamentos que, na verdade, a gente só não teve por falta de questionar. Por isso, um cara que questiona é tão importante, porque você vê, você colocou. E aí você viu e falou, na verdade, não faz sentido. Aí você vai lá e conserta. É essa educação que vai fazer o efeito. É contrariar. É porque realmente nessa correria do dia a dia é muito mais fácil a gente repetir o que as pessoas falam. E a gente não para pra se questionar muito, né? E aí, viva SUS, vamos lá. Então. Mas não é porque o cara estuda filosofia que ele não tá sujeito a isso, tá? Então, assim, eu frequentemente me pego e falo mudando de posição, mudando de opinião. Sim. Isso acontece. Mas até porque eu conheço pessoas que gostam muito do SUS, porque eu acho que ele funciona
em alguns bairros, entendeu? Aham. Alguns bairros realmente tem pessoas que conseguem lá o tratamento que elas precisam. Mas realmente, de uma forma geral, que a gente ouve as pessoas reclamando que ficam não sei quanto tempo na fila para conseguir um exame que tinha que ter sido para ontem. Esse story que eu fiz, você não sabe o que eu recebi de mensagem, assim, de pessoas, como elas foram tratadas no SUS. Aí tem pessoas chorando, pessoas... Claro que no universo de milhões de pessoas, alguém vai ter uma boa experiência e vai falar assim, olha, funciona que é muito legal, natural. Mas pelo que custa, né, pelo que explora dos outros para fazer funcionar, é uma baita de uma porcaria. Mas é que a gente não tem essa educação econômica, Não né? tem. E a gente não quer ter o trabalho também de... E a gente a gente só vai lá, acredita... paga a e gente deixa.